Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Hoje nós vamos estudar, sim, não é resolver somente, estudar a questão número 124 da prova do Enem, segunda aplicação, ou também chamado Enem PPL, de 2021, caderno amarelo. Nós vamos, além de resolver a questão, vamos estudar o assunto que está envolvido nela. Então, essa pegada é excelente para você que está se preparando para o Enem, estudando através de questões. Então, vem comigo, vamos ler o enunciado para a gente entender qual é a temática envolvida e como isso pode cair nas próximas provas dos Enems. O enunciado diz o seguinte: uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, é conhecida como feofitinização. Já começa aí, a questão já começa te intimidando. Poxa, um nome que eu nunca ouvi falar, professor. Calma lá. Vamos ler esse texto todo e eu vou passar para vocês algumas sacadas bem legais. Na qual a molécula de clorofila, que tem a cor verde, se transforma em feofitina, cor amarela. Foi realizado um experimento para demonstrar demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. E aí vocês viram que o Enem nos deu aí essa tabela. 3 becquerels e os reagentes utilizados. No primeiro foi uma folha de couve picada e 150 ml de água. No segundo, folha de couve picada, 150 ml de água e suco de limão. No terceiro, uma folha de couve picada, 150 ml de água e 1 grama de bicarbonato de sódio. E aí vem a pergunta: finalizado o experimento, a cor da couve nos becquerels 1, 2 e 3, respectivamente, será o quê? E aí você tem, então, as opções de respostas. Bom, galera, para nós iniciarmos o nosso estudo, quem já está maratonando aqui os vídeos no canal sabe que a proposta aqui é a gente ler o enunciado e tentar aprender algum assunto novo ou alguma coisa que tenha relação com essa questão direta. Porque, como eu sempre falo, essa questão nunca mais vai aparecer no Enem. Você nunca mais vai ver essa questão novamente no Enem. Mas a temática envolvida, sim, as temáticas elas são cíclicas, elas se repetem, por isso que é importante saber estudar por questões com inteligência. Primeira coisa que eu quero te ensinar aqui, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito comum, muitas vezes, quando você está lendo ali uma questão do Enem, você está lendo o enunciado, você se depara com muitas palavras que você nunca ouviu falar. E isso, num primeiro momento, para um aluno despreparado, causa intimidação. Você olha e diz: meu Deus do céu, a reação de feofitinização. Eu fui aluno do professor Diego, ele nunca me falou dessa reação, ele me enganou. Mas como é que pode, professor? Pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar isso. Todas as aulas de química que eu já vi na minha vida. Porque o nosso cérebro, galera, aprendam isso, essa lição que eu estou dando para vocês agora, isso vale ouro, aprendam isso. O nosso cérebro tem a tendência de focar naquilo que para ele é novo, que para algo que ele nunca viu, ele está experimentando uma novidade. Então você está lendo o enunciado, você entendeu aqui o meio é ácido, a clorofila, a cor dela, parará, mas tem uma tal de feofitinização, não sei nem se é assim se pronuncia o nome, porque eu também nunca ouvi falar dessa reação, e aí você foca nisso. A prova do Enem, galera, ela tem muito essa pegada. Muitas vezes é uma palavra que você precisa entender, é um trecho de uma parte do enunciado que vai te levar para a resposta correta. Então fica tranquilo, você não precisa necessariamente entender tudo que está escrito aqui. Muito menos, como eu já vi, por exemplo, o aluno estudar de forma errada. Professor, eu lembro que uma vez o senhor falou nos seus vídeos para a gente pegar os temas que tem no enunciado e estudar esses temas. Ah, professor, então eu fui estudar essa tal de reação de feofitinização. Não, galera.
Por isso que é importante ser acompanhado por um professor nesse sentido, né? Isso não é um tipo de reação que você aprende assim, vou dar uma aula hoje dessa reação. Não, é simplesmente um termo técnico que o Enem pegou e jogou na questão. Mas olha só onde é que está o foco aqui, onde é que eu vou concentrar a minha atenção, é naquilo que eu sei, naquilo que eu estudei. Ele fala ali que está cozinhando os vegetais, beleza, e aí tem uma reação, uma transformação química, né, que ele fala, uma transformação química nada mais é do que uma reação, que acontece durante o cozimento quando o meio está ácido. Eu sei o que é um meio ácido. Então, essa reação vai acontecer quando o meio está ácido. Dá o nome da reação e tal. Aí ele explica que nessa reação, a molécula de clorofila, que é verde, vai se transformar numa coisa que eu não sei o nome, mas o que me interessa é isso aqui, ó. Transforma na cor amarela. Estão entendendo? Então vamos traduzir. É uma reação química que o meio precisa estar ácido, que vai transformar a clorofila para amarelo. Pronto. Seria a mesma coisa, só que isso aqui é Enem. Ele vai colocar várias coisas ali misturadas no meio para testar o teu potencial de interpretação. E aí ele testou então um experimento para demonstrar a reação e a mudança de cor. E aí ele colocou 3 situações e quer saber qual é a cor da couve nos Becquerels 1, 2 e 3, respectivamente. Galera, vamos tentar traduzir para a forma mais simples possível, tá? Quais dos meios a seguir são ácidos? É isso que a questão do Enem quer saber. Água é ácida? Sim ou não? Suco de limão é ácido? Sim ou não? Bicarbonato de sódio é ácido? Sim ou não? É isso que você tem que responder. É isso que você tem que responder. Então, por exemplo, lembra que a gente vai pegar a temática aqui envolvida, tá? Fica comigo até o final. Você tem uma folha de couve picada e 150 ml de água. Ok, eu entendi que esse meio não está ácido, porque para a reação acontecer, o meio precisa estar ácido. E só com água ele não está ácido. Isso significa que essa reação no Becker 1 não vai acontecer. Se ela não vai acontecer, isso significa que não haverá alteração de cor. Então, a clorofila que está na folha da couve vai continuar verde. Beleza? Professor, tranquilo, fez todo sentido do planeta. Agora o Becker 2. É óbvio que o suco de limão, todos nós sabemos que o limão é uma fruta cítrica, é uma fruta ácida. Assim como a laranja, como a tangerina, como a acerola. Não sei se você, meu querido aluno, conhece, mas é um fruto muito comum aqui na Amazônia, que é o cupuaçu. Deixa aqui para mim nos comentários se você sabe o que é cupuaçu. Professor, eu moro no estado tal, não sei o que é isso, nunca ouvi falar nessa fruta. Deixa para mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Então, aqui na região amazônica, nós temos o cupuaçu, que é uma fruta ácida. E suco de limão, então, obviamente, é ácido. Então se ele é ácido, quando o meio está ácido, vai ocorrer a reação de feofitinização, que vai transformar a feofitina, a molécula de clorofila, na feofitina, que vai ficar amarelo. Ok, então aqui vai ficar amarelo. Beleza. 3. Folha de couve picada, 150 ml de água e 1 grama de bicarbonato de sódio. Opa, peraí. O Enem falou bicarbonato de sódio. Isso significa, meu querido aluno, que eu preciso conhecer as características dessa substância para julgar se ela vai deixar o meio ácido ou básico. Se você que está me assistindo nesse exato momento já maratonou os vídeos anteriores aqui do canal, essa questão para você é fichinha. Você já me ouviu falar várias e várias e várias vezes, mas são várias mesmo. Características do bicarbonato de sódio, galera, que é um sal que torna o meio alcalino. Mas relaxa aí que eu vou explicar, tá? Esse sal, ele torna o meio alcalino. Ele é um sal que, ao ser jogado em água, ele vai passar por um processo de hidrólise, vai ocorrer uma reação de hidrólise, e ele vai tornar o meio alcalino.
Professor, como acontece isso? Vamos lá, galera. Primeiro, eu preciso saber, agora que vai começar a nossa aula, olha só, tanto de informação que eu já passei para vocês aqui, mas agora que vai começar a nossa aula, tá? Nós temos aqui o bicarbonato de sódio, ou também chamado hidrogenocarbonato de sódio. Esse cara ele é um sal cuja fórmula é NaHCO3, ok? Bom, sendo ele um sal, quando ele é jogado na água, ele sofre, galera, um processo de dissociação, assim como acontece com os sais que são solúveis na água. Então, você tem aqui o bicarbonato de sódio, certo? Aí você vai jogá-lo em água, ele vai se separar no cátion, que é o sódio propriamente dito, e o seu ânion, que é o HCO3-, que é o ânion bicarbonato, ou também chamado hidrogenocarbonato. Galera, tá, professor, mas como é que eu vou saber se esse sal ele vai deixar o meio ácido ou básico? Existe uma maneira simples que você vê muito, vai encontrar muito vídeo aqui na internet, que é uma maneira superficial que para muitas questões dá certo e funciona, como por exemplo essa 24, que é saber a origem do ácido e da base, saber o ácido e a base que originaram esse sal. E aí existe uma regrinha na química que diz o seguinte, ó, se o sal ele vem de um ácido forte e uma base fraca, ele vai deixar o meio ácido, porque a origem forte dele é o ácido. Se um sal ele é oriundo de um ácido fraco e uma base forte, ele vai tornar o meio básico, porque o forte que originou ele foi a base. Então essa regra, para cá, ela funcionaria muito plenamente. A grande questão é que, volto a repetir, eu não sei como isso vai cair no próximo Enem. A temática envolvida nessa questão, caso você não tenha entendido ainda, é hidrólise salina. Esse é o conteúdo que eu precisaria dominar aqui nessa questão 124, hidrólise salina. Limão, acredito que todo mundo sabe que o limão é ácido, né? Então, desconsiderando esse conhecimento do dia a dia do limão, o único conteúdo mesmo de química que você precisaria saber aqui é sobre o bicarbonato de sódio, se esse sal ele torna o meio ácido ou básico. Aí você poderia já ter esse conhecimento prévio na cabeça. Então, como eu falei, se você é meu aluno aqui da internet, já maratonou os vídeos, eu já falei para vocês várias e várias vezes, bicarbonato de sódio é um sal que torna o meio alcalino. Aí você olhou, oh, bicarbonato de sódio, já assisti 300 mil vídeos do professor Diego aqui, alcalino, pum, acabou a questão, acabou, tá bom? Ele é um sal que deixa o meio alcalino. Se ele vai tornar o meio alcalino, quer dizer que essa reação não vai acontecer, porque ela só vai acontecer se o meio tiver ácido. Como o meio não vai estar ácido, quer dizer que a cor não vai mudar. Então aqui vai ficar verde. O meio não está ácido, a cor vai ficar verde. Verde, amarelo, verde. Verde, amarelo, verde. Ó, tá aqui. A resposta da questão, se fosse só para responder, seria a letra C. Professor, mas explica mais então essa parada aí da hidrólise salina. Vamos aqui comigo então, ó. Bom, se você estiver fazendo uma questão que ela não exija explicação, nada do tipo, aí você pensa só o seguinte, bom, isso aqui é um sal, o sal ele é formado através de uma reação entre um ácido e uma base, né? Ácido e base produz sal e água. Qual é a base de Arrhenius, que tem o sódio? Qual é a base que tem o sódio? A base que tem o sódio, galera, é o NaOH, ó, é o hidróxido de sódio, certo? Qual é o ácido que tem o íon bicarbonato? É o ácido carbônico, o H2CO3. Tanto que você pega o H2CO3, ó, tira um H mais dele, ele vira o íon bicarbonato, beleza? Agora, olha só, como é que eu vou saber qual desses íons que vai reagir com a água? Porque a hidrólise salina, galera, ela nada mais é do que uma reação que o íon faz com a água, podendo essa reação tornar o meio ácido ou básico. Eu vou ensinar para vocês de uma maneira fácil de captar, tá? Sem necessariamente usar uma linguagem técnica muito forte.
Mas é basicamente o seguinte, galera, você vai classificar esse ácido e essa base que originaram esse sal em forte ou fraco. Então, vamos comigo aqui, ó. O NaOH, não sei se você lembra, ela é uma base de metal alcalino. As bases de metais alcalinos são bases fortes, tá? O NaOH é uma base forte. O ácido carbônico, por sua vez, é um ácido fraco. É aquele ácido que você aprende na química 1 como sendo um ácido fraco e instável. Ele tem uma forte tendência para se decompor. Só que o que acontece? As bases que são fortes, quando elas fazem a sua reação em água, elas produzem espécies químicas mais tranquilas, mais estáveis, porque uma vez que ela é uma base forte, quando você joga na água, ela já libera toda a energia que ela tem, ela sofre aquele processo lá de dissociação e produz uma espécie pouco reativa, que é o sódio. Então é como se o sódio fosse uma espécie fraca, uma espécie que não hidrolisa a água, ele não faz nada com a água porque ele é tranquilo. Ele veio de uma base que é muito alterada, muito nervosa, muito forte. Aí se joga aquela base na água, ela libera toda a raiva dela quando ela é jogada na água e pronto. Os produtos da reação ficam tranquilos, são substâncias estáveis, pouco reativas. Agora vejam, o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. O que significa quimicamente dizer que ele é um ácido fraco? Pensa comigo o seguinte, ó. O ácido carbônico, quando ele sofre o processo de ionização, ele libera um H+, certo? E produz o ânion HCO3 2-. Antes que você me pergunte aqui nos comentários, porque eu sei que vocês vão perguntar, professor, mas por que o senhor não coloca os dois hidrogênios ionizando? O senhor colocou só um. Bom, muito provavelmente você não aprendeu esse detalhezinho de equilíbrio químico. Toda a ionização de ácidos, galera, ela é feita em etapas, tá? Um poliácido, que são aqueles ácidos que têm mais de um H+, eles nunca vão liberar todo esse H+ de uma única vez na água, tá? Muitas vezes você vê numa aula de química essa ionização completa para meios de simplificar. Mas no equilíbrio químico de verdade, quando você está considerando uma situação realista, isso na prática não acontece. Então, esse ácido, a ionização dele é em etapas. Começa o ácido carbônico liberando um H+ e produzindo o íon bicarbonato, que aqui não é 2-, eu errei aqui, ó, aqui é menos, tá? Ainda bem que eu vi o erro aqui. E o íon bicarbonato, que é o HCO3-, quando sofre nova ionização na água, ele vai liberar um novo H+ e o íon CO3 2-. Cada etapa de ionização de um ácido tem uma constante de equilíbrio, uma constante ácida. Para a primeira ionização, eu vou chamar ela de Ka1, entendam como a constante da primeira ionização do ácido, e a segunda ionização eu vou chamar de Ka2. Quando um poliácido ele é adicionado em água, praticamente todo o H+ que ele produz provém da primeira etapa de ionização. Por quê? A primeira constante de ionização de qualquer ácido, galera, sempre vai ser muito maior do que a segunda constante de ionização, que vai ser muito maior do que a terceira constante de ionização, que vai ser muito maior do que a enésima constante de ionização. Mas por que isso acontece, professor? Vamos lá, pensa comigo assim. Você pegou um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis, no caso do ácido carbônico, não estou nem levando ainda em consideração o fato dele ter uma forte tendência em se decompor. Mas pensa comigo assim, eu peguei esse ácido e joguei ele na água. Ele vai liberar o primeiro H+. Quando ele libera o primeiro H+, ele forma, galera, um ânion. Um ânion. E a segunda etapa de ionização, você está falando em tirar um H+ de um ânion. Você está falando em tirar carga positiva de um local onde tem carga negativa. Eu te pergunto, isso é fácil ou é difícil? É óbvio que é difícil. Por quê? O ânion tem carga negativa. A carga negativa tende a agarrar o H+ de todo modo. Então isso significa que quando você pega o ácido e joga ele na água, o ácido aqui, ó, vejam, ele não tem nenhuma carga aparente.
Aí tranquilo, libera o primeiro H+, de boa, suave. O ânion que sobrou, quando ele vai liberar o segundo H+, já é um processo muito complexo, galera, muito complicado, porque envolve tirar um H+ de um ambiente que é negativo. Por isso que essa segunda etapa aqui, galera, na prática ela quase não ocorre. E aí entra o ponto que eu quero chegar. Esse H2CO3 aqui, ele, quando se ioniza na água, ele produz o HCO3-, que é a espécie química bicarbonato. Nós não vamos nós não vamos considerar aqui na minha análise a possibilidade desse cara liberar H+ na água. Porque eu já vi uma pergunta dessa nos comentários aqui dos vídeos, inclusive uma pergunta muito cabeça. Professor, mas pô, se ele liberou HCO3-, aqui não tem um hidrogênio ionizável? Bom, se aqui tem um hidrogênio ionizável, ele não poderia liberar esse hidrogênio aqui, ó, professor, na forma de H+ e acidificar o meio? Não. Mais uma vez, por quê? Porque esse HCO3-, ele já é um resultado de uma primeira ionização. Tirar esse H+ dele é muito, mas muito difícil. De forma que esse H+ aqui, ele praticamente não vai contribuir para a acidez do meio. Ah, entendi, professor. Tá, beleza. Então esse H+ aqui eu meio que ignoro a presença dele. Sim, você ignora. E tem muito aluno que tem essa dificuldade de entender. Pô, mas se o sal ele tem um hidrogênio ácido, ele vai deixar o meio ácido. Não necessariamente, tá? Agora, tá, professor, mas eu continuo sem entender por que ele vai deixar o meio alcalino. Vejam bem, o ácido carbônico ele é um ácido fraco. Ácidos fracos produzem bases conjugadas fortes. E a base conjugada nada mais é do que o ânion oriundo daquele ácido. Porque pensa comigo o seguinte, quando um ácido ele é forte, ele vai produzir uma base conjugada que é fraca. Quando o ácido é fraco, ele vai produzir uma base conjugada que é forte. Vocês perceberam que é o contrário, né? Por que isso acontece? Porque o ácido que é forte, ele tem muita tendência em liberar o H+. É tipo o HCl, ó. Você pega o HCl e joga ele na água, ele vai se ionizar quase que 100% em H+ e Cl-. Se ele vai se ionizar quase que 100% e vai ficar na água na forma de H+ e Cl-, o íon Cl-, que é a sua base conjugada, praticamente não tem tendência em agarrar esse H+ de volta e formar o HCl. Se o íon Cl- praticamente não tem tendência em receber H+, é uma base conjugada fraca. Agora, você pega, por exemplo, o HCN, que é o ácido cianídrico. Você joga esse cara na água. Ele é um ácido super fraco, galera. Ele quase não vai se ionizar na água. Se ele quase não vai se ionizar, por quê? Porque o íon Cn-, ele tem muita afinidade pelo H+, ele agarra o H+ com força, de forma que esse H+ quase não consegue se libertar. E o pouco H+ que consegue se libertar, logo é agarrado de volta pelo Cn- e volta à forma HCN. Ou seja, esse ácido que é fraco produz uma base conjugada que é forte. Por isso que existe essa jogada do contrário aí. Se o ácido é fraco, ele tem pouca tendência em liberar o H+. A sua base conjugada é forte porque tem muita tendência em receber o H+. Se o HCl é um ácido forte, quer dizer, tem muita tendência em doar o H+, o Cl-, que é sua base conjugada, é fraca, porque terá pouca tendência em receber o H+. Logo, vamos dar uma limpada aqui. Vocês estão vendo que isso aqui não é uma resolução não, né, gente? Isso aqui é uma aula do assunto com muitos aprofundamentos. Isso aqui, para quem vai fazer a prova do Enem, é tudo. Você, meu querido aluno que está assistindo esse vídeo, sinta-se privilegiado de estar recebendo essa informação com qualidade, com dedicação, galera. Vale a pena deixar o like e ajudar o trabalho do professor, beleza? Então, abrindo parêntese aqui na explicação, não esquece, deixa o like que você ajuda pra caramba, compartilha com seus amigos que fazem o Enem. Ó, galera que está estudando aí por questões, dá uma olhada nesse vídeo do professor Diego. Cada questão do Enem rende uma aula. Isso aqui é maravilhoso para estudar para a prova do Enem. Combinado? Então, você me ajuda deixando o like, compartilhando e eu te ajudo trazendo conteúdo exclusivo e de qualidade, beleza? Vamos lá. Eu já entendi, então, que esse íon bicarbonato, ele é uma base conjugada, ele é uma base forte. Por quê? Vem de um ácido que é fraco, é uma base forte. Base forte, professor.
Base forte. HCO3 menos. Base forte. O que as bases fazem? As bases, elas agarram H+. Uma base que é forte, ela tem muita tendência em receber H+. Professor, mas se esse sal está na água, não tem ácido na água, de onde que ele vai tirar esse H+? Eu entendi, né? A base forte tem tendência em receber H+. De onde que ele vai tirar esse H+, professor? Da água. Esse H+ será removido da água. Saca só. A gente pode considerar, galera, que a água é como se fosse um íon H+ e um íon H-. Vocês concordam comigo? H+ e o H- da água, né? Então, esse íon aqui, ele é uma base forte a ponto de agarrar o H+. Então, olha o que vai acontecer aqui, galera. Ó. Cargas opostas. O ânion, que é uma base forte, vai agarrar o H+ da água. E quando esse ânion agarrar o H+, o que nós vamos formar? H2CO3. E aí eu te pergunto, o que sobra da água depois que ela teve a perda do H+? Professor, sobrou da água o OH-. E esse OH- da água é o responsável por basificar o meio, ó. Meio básico. Então, esse sal ele torna o meio básico porque através dessa reação com a água, ele libera o OH-. Como é o nome dessa reação? Hidrólise, tá, galera? Isso aqui é uma reação de hidrólise, quebra da água. O nome desse assunto, desse conteúdo, como eu falei para vocês, hidrólise salina, capacidade que alguns sais têm de reagir com a água, os íons desses sais reagem com a água, alterando dessa forma o pH do meio. E professor, mas tá, formou o H-, o senhor falou que o meio está básico, mas o H2CO3 não é um ácido? É só que é um ácido fraco, galera. Você produziu o H- e um ácido fraco. Claro que prevalece a basicidade do OH-, e por isso que esse sal ele torna o meio básico. Mas como eu falei para vocês, para a questão número 124, você não precisaria saber tudo isso para respondê-la. Mas vocês lembram, essa questão nunca mais vai cair no Enem de novo. Mas pode vir no Enem uma questão que fale sobre essa questão de poliácidos, da constante de acidez, dos seus conjugados, por que quando um é forte ele origina um fraco e vice-versa, como é a reação de hidrólise, tudo isso aí tem relação direta com o conteúdo e pode cair dessa forma numa próxima versão do Enem, beleza? Não esquece, galera, faça uma maratona dos vídeos aqui no canal. Você vai precisar reservar tempo, porque vocês estão vendo aí que cada questão, a resolução é longa. O meu objetivo aqui, galera, não é fazer vídeo comercial, é vídeo educacional isso aqui, galera. Então tem que ter informação, é vídeo longo, tem muito detalhe, mas é conteúdo. Para quem gosta de estudar de verdade, isso aqui, galera, é um prato cheio. Então, não esqueçam, façam maratona do canal, tudo separado em playlist, entra na página principal do canal e vai lá. Enem 2021, Enem 2020, Enem 2019, PPL, digital, principal, tem tudo aqui para você arrebentar para a prova do Enem. E eu te dou certeza que muitas coisas que estarão no próximo Enem são coisas que eu já falei aqui no canal, galera. Afinal, toda vez pós-prova do Enem, a galera sempre aparece aqui nos comentários dando um feedback muito positivo, porque essa é a melhor forma de se preparar para o Enem, galera. É estudando as questões dos anos anteriores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa pegada. Vou ficando por aqui. Muito em breve eu volto para uma próxima aula completa de uma questão do Enem. Grande abraço a todos vocês, minha gente. Até a próxima. Valeu!